Boa tarde, meu irmão, minha irmã ouvinte. Renova-me, Senhor Jesus. Renovação todo mundo quer um espírito de leveza, todo mundo quer paz, todo mundo quer ser transformado, né? Mas é preciso analisar uma coisa, não basta querer, é preciso voltar-se para Jesus. E é isso que nós vamos hoje refletir um pouco através do Evangelho. Acolhendo a todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Reflitamos, acolhendo esse presente de Deus, que é a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus, que continua nos orientando. Vamos ao Evangelho dessa quarta-feira, dia 11, Lucas. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Nesse pequeno texto, muita coisa nós podemos refletir a partir dele. Primeira coisa que nós temos que distinguir aí é a cura do corpo, de uma doença física, e a cura que vem pela fé. Quem está agraciado com a cura espiritual, com certeza está curado totalmente. Quem só se preocupa com a cura física pode até estar bem fisicamente, mas continuará sempre doente. E Jesus se apresenta como aquele que vem curar a pessoa. Ele não vem curar apenas um corpo, né? Curar uma pessoa. E aí, meu irmão, minha irmã, aparece-nos o episódio aí desses 10 leprosos.
Nós já comentamos várias vezes, né, como era a lepra, como a lepra era vista na época de Jesus, naquele contexto. Tudo que fosse doença de pele, para eles era lepra. Até porque não tinha um diagnóstico muito preciso a respeito da lepra, então, e eles não conheciam muitas outras doenças. E a lepra, o medo da lepra não era só o problema de discriminação, não era uma questão social, né? Porque a lepra era altamente contagiosa e se contaminasse o povo, né, ia ter muita perdas, né? Porque eles não tinham as eles não tinham o tratamento que temos hoje, nem nada, né? A lepra continua sendo uma doença, claro que ela transmite, mas hoje nós temos um tratamento muito eficaz e naquela época não tinha cura, né? Hoje tem, né? A famosa hanseníase. Então o leproso, ele era afastado e ele tinha que se proclamar afastado, ele tinha que afastar as pessoas dele. Era uma coisa assim muito esquisita, né? Muito deprimente, né? O leproso ele tinha que ficar gritando, leproso, impuro, impuro. Imagina alguém chegar na cidade e sair gritando. Ele tinha que estar com o cabelo atrapalhado e tal, porque, né, para não confundir as pessoas e sair gritando: afastem de mim, eu sou impuro, estou indo, estou passando aqui, sou impuro. Meu Deus, que coisa, né? E esses leprosos, esses 10 leprosos, viram Jesus, né, passando por aquela região, a caminho de Jerusalém. Nós estamos vendo que Lucas coloca esse o seu evangelho dentro dessa caminhada. E esses leprosos, então, vão ao encontro de Jesus, mas veja que eles ficam à distância e gritam. Eles não gritam como os outros: saiam da frente. Olha que eles gritam outra coisa. Tinha que gritar pela lei, tinha que gritar impuros, impuros, afastem-se, né? Como se dissesse, afastem-se. Não. Ali eles gritaram, ficaram longe, mas gritaram a Jesus: Mestre, tem compaixão de nós. Tá vendo? Jesus não tocou neles como em outros relatos. Não. Jesus só comunicou para eles o seguinte: olha, vocês vão apresentar aos sacerdotes. Por que Jesus falou isso? Porque a lei judaica dava aos sacerdotes judaicos o poder, só eles tinham o poder de declarar que aquela pessoa estava curada. Às vezes aquilo não era nem lepra, nada. E quando ela ficava limpa, ficava curada, só o sacerdote que podia ter essa autoridade. Mais ninguém. Então Jesus mandou que eles fossem. E no meio do caminho, eles ficaram curados. Então, a cura da lepra aconteceu enquanto eles estavam a caminho. A caminho de quê? Em direção a quê? Aquilo que a lei ordenava. A lei judaica. Quando se sentiram curados, um deles ficou tão agradecido com aquilo que deixou para lá esse negócio de apresentar ao sacerdote. Aquilo para ele não teve mais sentido e a vontade dele era simplesmente voltar e encontrar Jesus, reencontrar Jesus. Reencontrar Jesus para glorificar a Deus através dele. Atirar-se aos pés dele. Agradecê-lo.
E quem era esse homem? Muita gente pode falar assim, que gracinha, que bom, né? Ele voltou para agradecer e tudo, que maravilha. Mas vamos ver quem era esse que voltou. Esse que voltou era samaritano, inimigo dos judeus, pessoas impuras. Os judeus não aceitavam os samaritanos, discriminavam os samaritanos. Olha o que o Evangelho quer comunicar com isso. Às vezes a gente tem que saber ler nas entrelinhas. O que o Evangelho quer dizer? Que aqueles que a gente acha que estão mais distantes, que são menos merecedores, quem sabe, que a gente descarta, eles às vezes estão muito mais próximos pelo coração a Jesus do que muitos outros. Aqueles 9 foram para frente, com certeza, apresentarem-se aos sacerdotes, foram cumprir aquilo que a lei judaica determinava. Mas para aquele ali não, ele se viu de verdade uma pessoa renovada. Ele se libertou do jugo da lei judaica. Para ele, esse negócio de apresentar ou não aos sacerdotes judaicos não tinha o menor sentido. Para ele, o mais importante era ele se apresentar a Jesus. É ele glorificar a Jesus. Ele adorar a Deus, glorificar a Deus através de Jesus. Jesus, para ele, era o que importava, mais nada. E esse homem que voltou teve a verdadeira cura. Ele foi curado não só do corpo, não só de uma doença física. Ele foi curado como pessoa. Jesus disse para ele, mas cadê os outros? Não voltaram? Só você que voltou, hein? E você, estrangeiro. Levanta-te, levante-se e vá. Sua fé lhe salvou. Foi salvo pela fé. Foi salvo espiritualmente. Estava livre, verdadeiramente livre. Aquele que tem coragem de fazer isso, aquele que tem coragem de navegar na contramão, aquele que tem coragem de fazer algo diferente da maioria, de se ousar em ser diferente dos outros. Não importa se os 9 estão seguindo essa direção, mas eu quero seguir essa direção. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, o quanto é difícil, né? O quanto é difícil buscar essa renovação em Jesus. Estamos associando Jesus ao que é velho. Estamos respaldando, buscando respaldo em Jesus para coisas velhas, coisas que não têm mais sentido para a nossa vida, mas estamos arraigados em cima disso. Que tenhamos essa coragem do samaritano. E coragem também para entender essa mensagem do Evangelho. Não discriminemos a ninguém. Aquelas pessoas que nós discriminamos, às vezes, elas podem estar tão longe das nossas igrejas, tão longe dos nossos ritos, né? Mas às vezes estão tão perto de Jesus, voltadas para algo muito mais profundo.
são aquelas que agradecem. E não tem forma melhor para agradecer a Jesus que voltar-se a Ele, para ter vida em abundância, se libertar mesmo de todas as amarras e ter a liberdade de espírito, ser uma pessoa totalmente renovada, como essa música está dizendo, renova-me, Senhor. Eu não quero ser igual. Como é difícil. Tem que se entrar numa forma para se declarar curado. É uma cura falsa. Aquilo que não liberta a gente para a verdadeira vida, para a liberdade e alegria de viver, pode estar aí sendo veiculado pela mídia, por tudo, mas se aquilo, a maioria está seguindo aquilo, não importa. O importante é o que a gente vai seguir, que caminho a gente vai seguir, para que a gente possa se sentir mesmo liberto, alegre, feliz. E nem todos que falam muito em Jesus hoje estão libertos, estão curados. Pensemos nisso, meus irmãos e irmãs. Amém. Meu irmão, minha irmã, que as coisas velhas, as coisas do ódio, as coisas da vingança, que estão ainda convivendo passivamente, harmoniosamente com aquilo que chamamos de fé em Jesus, seja realmente banido do nosso interior. Que nós não misturemos Jesus com coisas antigas, coisas que vão contra a vida, degradação do meio ambiente, desrespeito a uma doença tão complicada como essa da coronavírus, Covid-19. Que nós não pensemos em guerra. Coisa velha é fazer guerra com os outros. Desculpe a minha franqueza. Coisa velha falar em pólvora. Eu prefiro mais o perfume. Se você é cristão, meu irmão, minha irmã, e aplaude esse tipo de coisa, eu vou te falar a pura verdade. Você não volta. Você não tem coragem de voltar-se para Jesus, porque ele não é isso.
Não basta falar, Senhor, tem piedade, misericórdia de nós. Pode gritar o tanto que quiser, mas você não tem coragem de voltar, de renovar. Isso não vai adiantar. Renovação de mentalidade. Meu Deus, nós precisamos de uma renovação de mentalidade. Mentalidade de exclusão, segregação, mentalidade de violência. Como tudo isso deve ser mudado, Senhor, no encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Quero apresentar ao Senhor as pessoas que sofrem, tanta gente sofrendo. Eu gostaria que vocês todos colocassem na sua mente agora, na mente de vocês, esse nome, Miriam. Vocês não conhecem, mas pensa só, Miriam. Que por sinal é Maria, em hebraico, Miriam. Gostaria de colocar nas orações os familiares de Ione e Auler, lá da cidade de Conceição da Aparecida. Crime passional. Mais um crime à mulher. Coisa velha, hein, gente? Coisa velha. Perseguir, zombar da mulher, matar. Deus valorizou tanto a mulher, né? E aí onde foi morta. O Eulo está quase. Seus familiares recebam nosso conforto, que a verdadeira paz possa habitar nos seus corações, mesmo através desse momento difícil. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, e vos louvamos, e vos agradecemos, como aquele leproso que volta, curado. Agradecer ao Senhor por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo.
Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. Até amanhã, na graça de Deus. Precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti.